Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui trazendo esse vídeo para reforçar o que nós vimos na aula passada de uma maneira mais conceitual, se bem que fizemos questões tanto do Enem quanto da UERJ, analisando aquela ideia que eu trouxe para vocês do conceito de hipertexto e intertextualidade, e hoje vou falar dessas relações e como que essas relações aparecem mais explicitamente na prova do Enem. Hoje o meu foco é a prova do Enem. Então vamos combinar o seguinte, perceber como que essa prova é configurada, até porque, né, a gente pressupõe que muitos ainda não conhecem a prova do Enem. É isso? Então o professor André vai apresentar essa prova do Enem no que tange as linguagens e suas tecnologias, né? Ou seja, a língua portuguesa e suas tecnologias, como é classificado pelo Exame Nacional de Ensino Médio, e como que aparecem as questões do hipertexto e da intertextualidade nessa prova e como que se configura essa prova de uma maneira geral. Vamos lá? Vamos passear aqui um pouquinho pelas provas, conhecer a estrutura da prova, como que ela funciona, tá? Então vamos lá. Se vocês olharem aqui, vocês conseguem achar no site do próprio INEP, tá? Todas as provas. E a prova de língua portuguesa, né, normalmente ela é a primeira prova, a prova do primeiro dia, tá? Eu peguei aqui o exemplo da prova azul para vocês. Peguei o gabarito aqui, tá? Para a gente ver como que se conforma essa prova, e peguei também a prova em si, tá? Então, tá vendo aqui a gente tem linguagens, códigos e suas tecnologias, e essas primeiras questões, tá? Da questão 6 até a questão 45, tá? São questões de linguagens, códigos, suas tecnologias, na verdade, do 1 até o 45. O que importa para a gente, porque o que acontece? As 5 primeiras questões, elas são de inglês e de espanhol, de língua estrangeira, né? Então, o que importa para a gente é do 6 em diante, que são as de língua portuguesa, né? Então, são 40 questões de língua portuguesa, tá? Só para que vocês entendam. Nesse primeiro dia, vocês vão perceber que vocês vão fazer linguagens, códigos e suas tecnologias, e a prova também de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, história, geografia, filosofia e sociologia, né? Nesse caso, temos aqui mais 45 questões, tá? Então, são 90 questões no primeiro dia, sendo que 40 nos interessam nesse primeiro momento. Não vou fazer as 40, até porque senão o vídeo ficaria muito longo, né? Não faz muito sentido. Então, vou apresentar a prova para vocês. Então, como mostrei lá para vocês, essa é a prova azul, tá? Do primeiro dia, do Enem de 2019, do último Enem. E aqui a gente tem as provas de inglês e espanhol, correto? E na questão 6, já iniciamos a prova de língua portuguesa e suas tecnologias. Está vendo aqui na questão 6. Então, o marco divisor aqui dessa prova, na verdade, é esse traço aqui, tá? Para cima nós temos português e espanhol, para baixo já a prova que nos interessa. Já fica claro, de imediato, uma questão aqui para a gente, né? Gente, se vocês repararem, de todas as 40 questões que seguem, né, praticamente totalidade delas, eu não vi nenhuma nessa última prova de 2019, é do que a gente vai chamar de análise gramatical pura, né? Ou seja, o substantivo, o adjetivo, você não vai ter uma análise sintática, né? Você não vai, ninguém vai te pedir para determinar o que é o sujeito, o predicado, o predicativo do sujeito, ou a oração, se ela é uma oração subordinada, coordenada, coordenativa, nada disso. Então, predomina na prova, de uma maneira geral, como a gente está olhando de uma maneira geral, a noção da importância da interpretação textual. Por isso que a nossa aula da semana passada, da última quarta, ela foi sobre interpretação textual, né? E a importância da gente compreender as noções de hipertexto e de intertextualidade, né? E uma outra noção que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que é a noção de interdisciplinaridade, para que vocês resolvam essa prova, tá? Então, a questão, o foco do Enem é saber se o aluno ele sabe interpretar uma questão, né? A prova ela é muito mais interpretativa do que de conteúdo
do que a gente vai chamar de uma ordem mais técnica gramatical. Beleza? Então, a gente está vendo aqui, ó, praticamente todas as questões são assim. Né? E vocês vão reparar também, ó, que as questões, está vendo aqui, até a 45, ó, aí depois vem aqui a prova de redação, até a 45 é a prova de língua portuguesa e suas tecnologias. Vocês vão reparar também que há diversos hipertextos, fotografias de época, que há gráficos, imagens, né? Quadros, dados estatísticos, e que os assuntos são os mais variados possíveis. Né? Então, isso exige que o aluno conheça alguns assuntos que são importantes. Por exemplo, essa questão aqui, a questão 21, é uma questão que vai discutir o uso da cadeirinha, né, para as crianças em carro. Né? Então, ele coloca aqui uma cadeirinha, coloca ali o formato da cadeira ideal, vai discutir coisas, né, que são mais técnicas, né, mas que estão na língua portuguesa. Então, a gente vai perceber, né, o quanto é importante a gente trabalhar com essa ideia do hipertexto, né, de como que você vai conseguir resolver a questão, interpretá-la dentro do conteúdo que você tem, né? Que você tem esse conteúdo assegurado pela sua vivência e pela sua maneira de que você chegou até aqui, chegou, né, na prova, com as nossas aulas, né, com essa nossa capacidade de fazer vocês, alunos, né, ampliarem os seus leques de conhecimentos para que vocês possam interpretar essa prova. Na verdade, a aula de interpretação serve para isso, é um diálogo entre a gente, no qual eu vou fornecer ferramentas para que vocês consigam interpretar a prova do Enem e que vocês possam ter êxito nessa interpretação. Não é isso? Então vamos lá. A primeira questão que eu trouxe aqui, eu trouxe 4 questões, né, para o vídeo não se tornar muito longo, até porque amanhã, na quarta-feira, dia 15 de julho, eu vou fazer outras questões dessa prova com vocês. Vai ser uma aula só sobre questões do Enem. Tá? Para a gente usar os conceitos que nós aprendemos na aula passada, da quarta passada, dia 8. Tá? Então, eu vou trabalhar, a primeira questão que eu vou trabalhar com vocês é a questão 34 da prova azul. Tá? Por que eu escolhi essa questão? Porque é uma questão que trabalha com essa dimensão do hipertexto. Tá? Então, a questão 34 é essa questão que está chegando aqui para a gente, que é uma questão do bullying. Tá? A gente tem aqui, ó, bullying, a gente tem aqui um quadro, né? E a gente tem aqui um balãozinho. Balãozinho normalmente é uma forma, né, na literatura, nas histórias em quadrinhos, de apresentar falas. E esse balãozinho está riscado com um X. Ou seja, são coisas que você deve evitar, que os alunos, né, devem evitar falar para outros alunos. Em sala de aula, no contexto da escola, ou seja, uma mensagem muito clara, porque aí você tem, né, um quadro escolar, né, e o quadro escolar, normalmente, ele é usado justamente para o quê? Para os alunos, né? É um contexto da escola. Então, aqui nós temos assim, ó, não chamar ninguém de baleia, não chamar ninguém de coelho, né, pelos dentes serem grandes, não chamar ninguém de 4 olhos, né, que nós temos um óculos, né? Pelo menos eu consigo identificar algumas coisas aqui, certo? Então, é para que as crianças evitem, tá, usar a prática do bullying. Né? Então, tem escrito aqui embaixo assim, bullying, isso não é brincadeira. Então, ó, as informações presentes na campanha contra o bullying evidenciam a intenção de. Então, só o que a gente viu aqui nessa imagem, a gente consegue entender que esse é um contexto escolar, não é isso? Qual é a pretensão da propaganda? É atingir qual público? Um público de alunos, né? Um público destinado a alunos, até pelo quadro, né? Por essas questões todas, a gente percebe isso, certo? Essa dimensão. Então, vamos lá. Questão 34 aqui. Né? A questão 34, a resposta dela vai ser o quê? Alertar sobre a relação existente entre o bullying e determinadas brincadeiras dentro de um contexto da escola. Né? Então, essas brincadeiras chamam alguém de baleia, alguém de coelho, alguém de orelhudo, alguém de 4 olhos, né? Isso é ruim, isso é prejudicial,
tá? Então, toda a propaganda, ela se destina ao público receptor, tá? Então, preste atenção, se você conseguir interpretar para quem que esse público é destinado, né? Como que essa propaganda é feita, né? Quais as interrelações que ela apresenta, você consegue responder a essa questão, viu? Então a gente usou ali vários textos, né? A gente tem ali a imagem da propaganda, a gente sabe através da questão que isso aí é uma propaganda, né, feita para que evidencie os males do bullying, né, mostrando que o bullying não é uma brincadeira, né, que há brincadeiras saudáveis de crianças, mas que o bullying definitivamente não é. Beleza? Separei também uma questão, a questão 22. Vamos lá ver por que eu separei a 22, por que eu trouxe a questão 22 para vocês e por que eu achei interessante a gente trabalhar com a 22. Amanhã eu vou trabalhar com outras questões, tá? Mas nesse vídeo, como é um vídeo mais curto, né, eu escolhi 4. Então vamos lá. A questão 22 está aqui. Essa questão aqui. Ele vai dizer assim, ó, eu sempre gosto de ir na fonte, né? Primeiro olhar aqui a fonte, tá? Para depois discutir as questões em si, né? Aí primeiro eu penso sempre em vir na fonte para depois a gente discutir a questão em si, tá? Então a fonte é de uma pessoa chamada Fiavorante, né? Sempre o sobrenome aqui. Ora, pois, uma língua bem brasileira. Então, vai falar da língua portuguesa. Olha que interessante. Então, ele vai trazer informações sobre a formação da língua portuguesa. Então, tem uma historiografia, uma história da língua portuguesa. Então, como que a gente faz uma interdisciplinaridade? As questões de língua portuguesa vão dialogar com a história, vão dialogar com a geografia, com a matemática, com a física. Essa é uma característica da prova do Enem. Então, diz assim, a expansão do português no Brasil, as variações regionais com suas possíveis explicações e as raízes das inovações da linguagem estão emergindo por meio do trabalho de linguistas que estão desenterrando as raízes do português brasileiro ao examinar cartas pessoais e administrativas, testamentos, relatos de viagens, processos judiciais, cartas de leitores e anúncios de jornais desde o século XVI, quando o Brasil é achado, né? Coletados em instituições como a Biblioteca Nacional, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, no acervo de documentos que servem para estudos sobre o português paulista, está uma carta de 1807, escrita pelo soldado Manuel Coelho, que teria seduzido a filha de um fazendeiro. Quando soube, o pai da moça, enfurecido, forçou o rapaz a se casar com ela. O soldado, porém, bateu o pé. Nem por bem, nem por mal, não se casaria. Um linguista pesquisador estranhou a citação, já que o fato se passava na vila de São Paulo, mas depois percebeu. Ele quis dizer nem por bem, nem por mal. O soldado escrevia como falava. Não se sabe se casou com a filha do fazendeiro, mas deixou uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX. Então, é uma questão que mexe com história, você tem dados históricos ali, são pesquisas históricas que também possibilitam a gente perceber como que a língua é falada, como que a língua é escrita. Esse soldado, ele vai escrever da maneira que se fala, tá? Sem uma formalidade. Então, beleza. O fato relatado evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos. Além disso, sugere que... Então, é muito comum, né? Alguns autores, por exemplo, como Lima Barreto, que vocês vão ler, né, para a prova da UERJ, na primeira prova de qualificação do vestibular 2021, né, o Triste Fim do Policarpo Quaresma, o Lima Barreto é um autor, né, pré-moderno, mas que a gente já chama ali de moderno, né, porque ele tem várias inserções modernas, e é um autor que utiliza muito disso. Ele coloca ali os personagens realmente falando como se falava à época, né? Com expressões, gírias, né, próprias de uma classe social evidente, né, de pessoas que moram no subúrbio, que é o foco de análise do Lima Barreto, né? Então, isso é uma questão muito comum que aparece na literatura e aparece na historiografia, nas fontes históricas, né? Então, vamos lá. Sugere que
a resposta dessa questão é a letra D. As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito. Então, a língua que nós falamos, né, que a gente vai chamar das variantes linguísticas do português, aí eu vou lembrar para vocês uma das minhas primeiras aulas, né, sobre as diferenças entre língua e linguagem, que está aí gravado aqui para vocês no site, né? Eu falei justamente disso, né? Então, algumas formas do passado persistem hoje, né? E algumas formas, né, se perderam, tá? Como vós me ser, né? Vós um ser, que se tornou em você, tá? Quase um pronome aí de tratamento, né? Então, olha como que o português, ele sempre vai se modificar de acordo com o contexto, de acordo com a época, né? Então, a língua, gente, ela é permanentemente modificável, de acordo com um monte de coisa, né? Então, a gente vai perceber a fala de alguém de acordo com a classe social que ele ocupa, né? Se ele é um escravo, ele vai falar de uma maneira. Se ele é um escravo oriundo de África, ele vai trazer muitas coisas do idioma que ele falava em África. Se ele é um escravizado, né? Perdão, a palavra correta. Se ele é um indígena que foi, né, que passou a conhecer a língua portuguesa através do processo de catequese dos jesuítas, ele vai falar a língua, né, com influências também do Guarani. Então, a língua ela está sempre em processo de mutação, de modificação. Não vou chamar nem de evolução, tá? Porque a evolução dá uma ideia de que está sempre num progresso positivo, né? Sem ser positivista de forma alguma, tá? Bom, agora nós temos uma questão que eu separei para vocês, que é a questão 41, tá? A questão 41, que também tem essas dimensões do hipertexto. Na verdade, toda a prova do Enem tem, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês, né, algumas questões em especial que trazem essas questões, tá? A questão 40... Eu vou trabalhar 40 e 41. Então, vou aproveitar que a 40 já está aqui na tela e vamos trabalhar com ela já, tá? Aqui na tela, nós temos duas imagens históricas, né? Uma de Jean-Baptiste Debré, o grande pintor do Brasil oitocentista, dos 1800, né? Debré vem ali com a comissão, né? Na verdade, a comissão artística francesa durante o que a gente vai chamar aqui de período joanino no Brasil, e fica também durante o primeiro reinado no Brasil, né? Debré fica muitos anos no Brasil, e ele vai pintar sobretudo o Rio de Janeiro, a fauna, a flora, a vida urbana, a vida dos escravos no país, tá? Então, à direita, a gente tem aqui uma fresca, um quadro de Jean-Baptiste Debré, tá? Manifestação carnavalesca registrada por Debré em 1826. Escravos vestidos como europeus em cortejo musical à época do Império. Então, ó, temos escravos vestidos como europeu. Carnaval, por si só, é uma festa de inversões, né? O pobre se veste de rico, o rico se veste de pobre, o homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem. É uma festa de inversões. E a gente consegue ver aí com as imagens de Debré, que é um artista riquíssimo, né? Imagens do Carnaval Carioca lá no século XIX. Olha que interessante, né? Como é que a arte é importante, né? E aqui nós temos uma fotografia, já não é mais um quadro, né? Em preto e branco, de músico da cultura Lupa, norte de Angola, tocando uma calimba, ou lamelofone, né? Um instrumento musical típico de África, tá? Então vamos lá. Um instrumento feito de lâminas metálicas e cabaça é comum a manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos, apesar de figurarem em contextos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento temporal, né, porque uma foto é de 2017, né, a outra é lá de 1826, né, são quase 2 séculos, né, na verdade. Né? São quase 2 séculos, né, a questão aqui está errada. Né? São quase 200 anos. Né? A semelhança do instrumento demonstra Então, por que nós temos instrumentos musicais semelhantes, né? Bom, sempre que a gente discute em história, né, nas nossas aulas de história, o que acontece? A gente teve uma população trazida, né, forçada de África
para trabalhar, né, em um trabalho cativo, ou seja, que não recebia nada, que era o trabalho escravo, né, no Brasil, e eles faziam também no Brasil instrumentos musicais que eles conheciam de África. Então a música brasileira, né, sobretudo a música popular brasileira, ela tem muita influência dos negros africanos, né, na nossa formação da nossa musicalidade, que é a nossa identidade musical. Musicalidade é isso, não é? Então, o que isso demonstra? Apesar de nós termos um oceano Atlântico entre o Brasil e a África, o Brasil é um país constituído fortemente por heranças do povo afro-brasileiro, desse povo que transmutou forçadamente do seu continente africano para o Brasil e que forma uma identidade aí afro-brasileira, né? Por mais que a historiografia, né, a história oficial, ela renegue essa identidade, né? Nós somos um povo muito, né, que bebemos muito das fontes, sobretudo as fontes culturais, em África. Tá? A gente não pode negar a nossa condição afro-brasileira. Né? Bom, então, o que essa questão está falando? Da influência da cultura africana na construção da musicalidade brasileira. Tá? Então, olha só, gente, essa questão, muitos alunos, por vezes, me perguntam, professor, essa questão não pode estar na prova de história? Pode, poderia estar na prova de história. Como tem questões na prova de humanas do Enem, que poderiam estar na prova de língua portuguesa, tá? Então, isso é o que a gente chama de intertextualidade, as conversas entre as disciplinas. Beleza? Vamos fazer a 41 para a gente fechar por hoje esse vídeo, para que ele não fique muito grande, tá? 41, vamos à fonte. A Luísa Azevedo, A Dívida. Tá? Vamos lá. Não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre. Saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido, por conseguinte, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. Demais, está habituada ao luxo da rua, que é o mais caro. Em casa arranjam-se ela e a tia sabe Deus como. Não é mulher com quem a gente se case. Depois, lembra-te que apenas começas e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem. Faze o que bem te parecer. Gente, essa é a imagem do universo feminino do século XIX, né? E em alguns lugares do Brasil, até recentemente, as mulheres não poderiam sair sozinhas, né, de casa, sem um irmão mais velho, sem o pai, sem o tio, sem a figura masculina. A mulher que anda na rua sozinha, né, mesmo que ela trabalhe, né, ela é mal vista. Né? As pessoas encaram ela como uma mulher de rua é uma prostituta no século XIX. Por incrível que pareça, as prostitutas têm mais liberdades na literatura do século XIX, na história do século XIX, ainda do que as mulheres comuns que estão presas à casa e o seu lugar doméstico. Essa ideia de um lugar preconceituoso, é uma sociedade patriarcal, né, machista, né, e desse lugar da mulher, da boa mulher, da mulher de boa índole, da mulher casável, que é a mulher que fica em casa. Né? Então, alguém dando um conselho para alguém não se casar com essa mulher, essa tal mulher aí. Então, essas palavras, proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizada, calaram no ânimo do bacharel. Intimamente, ele estava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça. Não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguira até então pôr de parte nem um terço daquela quantia. Então ele tem uma dívida. Gente, toda moça, né, o pai da moça precisa oferecer o dote ao família do noivo. Né? Então o marido era comprado. É o tema de Senhora, de José de Alencar, né? O maravilhoso livro de José de Alencar, apesar de romântico, daquele final trágico. Eu acho o final péssimo, não vou dar spoiler aqui não, mas a tese principal do livro. Né? Então, todo rapaz, né, ele, ao se casar, ele vai receber um dote do pai da noiva. Né? E é uma questão que está em Policarpo Quaresma, né? A vizinha do Policarpo Quaresma, Ismênia, ela tem que se casar e o pai dela tem outras... Ismênia, mas 3 irmãs. São 4 mulheres, né?
E o militar, o pai da Ismênia, né, vizinha do Quaresma, ele fica desesperado, porque ele vai ter que pagar 4 dotes para se livrar das filhas. De uma certa maneira, o casamento é um livramento, né? Ninguém quer ter uma filha solteira em casa, né? Então, o texto publicado no fim do século XIX traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época. Em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador manifestam-se na... Então, olha só, o que a gente teve aqui, para a gente entender essa questão, o que a gente tem que compreender? Como é que funcionam as questões morais da época, né? Como é que funciona a sociedade brasileira da época. A gente tem que entender que a mulher tem um lugar social, que o homem também tem um lugar social, que o dote é uma coisa importante na economia da época, da moral econômica da época, né, se a gente pode chamar assim. Então você tem que fazer tipo uma sociologia, né, da época para que você responda essa questão de literatura e de língua portuguesa, né, que estão interligados. Então, ó, você tem aí a história conversando com a literatura conversando com a sociologia, né, e essas disciplinas mantendo aí uma interdisciplinaridade, correto? Então, o que está se manifestando aí no texto de Aloysio Azevedo, que é um realista, que é um autor que trata de questões reais da sociedade, né? O realismo que tem como grande força tanto Aloysio Azevedo quanto Machado de Assis, né? que é talvez o maior autor da literatura realística e da literatura em prosa do Brasil. Correto? Então, a questão 1, a resposta é a letra E, ou seja, a sobreposição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Ninguém, gente, casamento era arranjo social, era arranjo econômico, né? Ninguém casa por amor, ninguém casava. Qual é a grande questão de Shakespeare, Romeu e Julieta? Os meninos, né, os jovens ali que se conhecem no final de semana, se amam, né? No domingo praticamente fazem um selo, né? Fazem um pacto de amor, né? Se casam entre eles, né? Claro, né? Um casamento institucional, e na terça já morrem, né? Já cometem suicídio na terça-feira. Então é um amor que é tipo uma paixão, só que eles não podem se casar porque eles são de famílias rivais. Então o casamento não era algo assim que eu me apaixono por alguém e me caso com alguém. Não, gente, o casamento era uma escolha da família, era um arranjo, tinha uma questão econômica. Então o que vale aí para essa questão aí do rapaz é alguém conversando com esse rapaz, tentando dissuadir ele de que se casar com essa mulher que anda na rua, né, sozinha, né, apesar dela ser uma mulher rica, né, mas para que ele procure uma mulher decente, para que ele possa pagar suas dívidas, porque a questão do dote é uma questão paga pelo pai da noiva, né? Então a questão econômica ela está à frente do sentimento amoroso. Isso está na literatura realista toda, tá? Nas escolas realistas todas. Vocês têm aula de literatura para professor ou professora de literatura vão explicar isso para vocês. Então tá vendo como que as questões do Enem se constroem, tá? A gente tem sempre uma mistura, certo? De disciplinas que estão aí e de hipertextos, né? A gente viu uma questão com quadros, debré, uma fotografia em contextos diferentes. A gente viu aí uma questão sobre o casamento, sobre a moral da época. Enfim, para que você responda essas questões, uma prova que basicamente, na sua totalidade, é de interpretação, tá? Você precisa ter, né, essas ferramentas para que você possa responder. E o nome dessas ferramentas, como a gente viu na aula passada, são hipertexto, intertextualidade e interdisciplinaridade. Tá bom, galerinha? Grande abraço e amanhã estaremos na nossa aula de língua portuguesa fazendo outras questões da prova do Enem. Vai ser muito interessante porque a gente vai aprender a fazer essas interpretações. Grande abraço, professor André.